Para criar gado de corte na integração lavoura-pecuária-floresta, é preciso de uma estrutura mínima. Construção de cercas e acesso à água fazem parte dessa estrutura. Olá pessoal, vamos hoje falar sobre a nutrição de bovinos de corte em sistemas de integração lavoura, pecuária e floresta e a ênfase dessa aula em suplementação de pastagens. O nosso objetivo é que ao final da aula o aluno deverá ser capaz de entender a nutrição no contexto dos sistemas integrados de produção animal, incluindo o aproveitamento de palhadas e resíduos, que é uma coisa bastante interessante quando a gente fala de integração lavoura, pecuária e floresta. Mais desafios no caso de pastejo de restos culturais, a gente precisa fazer a estrutura para pastejo, então a gente precisa fazer cerca para conter os animais. Nesse caso, uma estratégia bastante interessante é usar cerca elétrica, porque ela é mais barata, ela é mais fácil de manejar e ela dá aquela flexibilidade para, se for possível, você concentrar o pastejo em locais mais restritos, né? E ir caminhando com essa cerca de maneira a haver um aproveitamento melhor, especialmente do grão residual de milho, que a gente vai falar daqui a pouquinho, bem como ter uma distribuição mais homogênea do esterco na área. O outro desafio é dar acesso à água aos animais, os animais precisam ter acesso à água, e uma boa opção é ter centros de manejo, né? Então você pode ter um centro de manejo, e esse centro de manejo serve uma área maior, eventualmente essa área que está sendo usada a cerca elétrica em períodos, colocando cada vez no lugar, mas mantendo o centro de manejo no mesmo lugar, né, de forma a reduzir custo. Então a gente tem um centro de manejo e os animais vão usando essa área toda ou as áreas restritas pela cerca elétrica, mas tendo sempre acesso ao mesmo centro de manejo. Essa é uma opção interessante do ponto de vista de não ter custos muito elevados, porque você tem só um ponto de água para os animais. Com relação à palhada de milho, aqui a gente tem um gráfico, né, em pizza, mostrando as diversas partes dele, né? Então, o que a gente tem mais é como, seria 50% da matéria seca. Em seguida, o sabugo e a folha se dividiriam em cerca de 20% cada um, e os 10% restantes seriam as brácteas, que é o que recobre o sabugo. E obviamente que esse gráfico aqui, ele é uma situação, uma fotografia de um determinado palhada que foi avaliada, e esses valores obviamente variam para mais ou para menos em função do que a gente falou. Por exemplo, do genótipo, né? O que é interessante para a gente dar uma olhada do potencial que a gente tem na palhada, é que cada hectare com 5 toneladas de produção de milho suportaria por um mês 3 unidades animais em pastejo, com um ganho bem baixo, mas suportaria, daria mais ou menos perto da mantença, né? Mas suportaria. E uma informação interessante é que tem uma relação quase 1 para 1 em relação aos grãos e o que você produz de palhada em matéria seca. Então, se você tiver a produtividade da área que você plantou o milho, você tem como saber mais ou menos, né, aproximar da quantidade de palhada que você tem, porque a relação seria 1 para 1. Com relação aos valores nutricionais da palhada de milho, esse quadro aqui ele está mostrando dois aspectos interessantes de valor nutricional, que seria a proteína e digestibilidade. O que a gente vê é que, independente de ser palhada como folha, sabugo ou brácteas, a proteína é bastante baixa, apenas a folha fica em 7%, que é exatamente o mínimo que a gente deve dar para os ruminantes, né, para os micro-organismos ruminais, é a exigência dos micro-organismos ruminais, 7%. E a digestibilidade também é baixa, com destaque aqui para as brácteas, que está chegando perto de 60%. E há uma preferência dos animais para o consumo. Em primeiro lugar são os grãos, que não estão aí, que é o de maior valor nutritivo. Em segundo é a bráctea, que tem a maior digestibilidade.
em seguida o colmo e depois o sabugo, havendo uma inversão aí do colmo e do sabugo em termos de digestibilidade, né? A gente esperaria por digestibilidade que o sabugo fosse preferido, mas provavelmente por facilidade de apreensão acaba sendo preferido o colmo em relação ao sabugo. E no caso de pastejos de restos culturais de grãos, a gente tem uma informação interessante aqui dos grãos residuais do milho, que a gente teria de 2 a 8%, então 2 a 8 gramas a cada 100 gramas de matéria seca de resíduo, e essa quantidade seria, esse grão residual seria a maior fonte de proteína para o animal. A informação também é que eles seriam 100% consumidos, então o animal, é aquela questão da preferência, ele procura o grão, e interessantemente, nos primeiros 21 dias, em função deles estarem comendo esse 2 a 8% de milho residual, os resultados suplementados e sem suplementação são muito semelhantes. Então a gente pode usar esses primeiros 21 dias apenas com os animais suplementando a palhada, apenas os animais pastejando a palhada, que a gente vai ter esse resultado interessante. Com relação ao pastejo de restos culturais de aproveitamento, a situação que a gente tem mostrada aqui nesse quadro, né, que são observações de novilhas e novilhas de corte que ficaram por 50 dias no pós-colheita de milho, é que, comparando duas lotações, então tem uma lotação menor de 0,9 unidades animais por hectare e uma lotação maior de 1,4 unidades animais por hectare. O que acontece com o aproveitamento é que à medida que a gente aumenta a lotação, o aproveitamento aumenta. Então nós tínhamos 35% de aproveitamento e esse aproveitamento passou a 45%. Interessante notar que as perdas, né, por decomposição, pisoteio, etc., são maiores que a utilização, né? No caso do 0,9 unidades animais por hectare, 65% da palhada não é aproveitada. E também a gente tem um efeito da lotação no desempenho. Então nós temos 3 lotações aqui nesse quadro, uma lotação bem alta, de 3,4 unidades animais por hectare, uma lotação intermediária de 1,7 unidades animais por hectare e uma lotação mais baixa de 0,9 unidades animais por hectare. O que acontece com o ganho é um aumento, né? Na verdade ele perde ele perde mais com 3,4 unidades animais, 60 gramas de perda de peso. Essa perda reduz à medida que a gente reduz a lotação à metade, e essa perda vai de menos 60 para menos 10 gramas. E quando a gente usa 0,9 unidade de animais por hectare, o ganho passa a 410 gramas cabeça dia. Isso foram observações para vacas gestantes de corte, que ficaram 55 dias pós-colheita no milho, recebendo 910 gramas de soja cabeça dia, após aquela fase de 21 dias em que eles consumiram o milho residual. E o que é interessante, explicando esse resultado, é que uma maior seleção permite um maior ganho de peso, né? E a gente traz a informação aí que a digestibilidade variou de 53%, no caso da lotação mais alta, para 62% na lotação mais baixa, mostrando que o animal teve condição de selecionar e, obviamente, selecionando uma dieta de melhor qualidade, o desempenho subiu. Com relação à palhada de sorgo, o que a gente tem aqui, cada hectare, a gente tem 3 a 8 toneladas de produção de palhada de sorgo, né? Então a quantidade de palhada residual é 5 vezes a quantidade dos grãos, ao contrário do milho, a gente tem muito mais palha no sorgo do que no milho. E tem uma coisa interessante, na maturidade fisiológica, a planta não morre, então ela mantém uma melhor qualidade do que os demais cereais, seria uma vantagem do sorgo, da palhada do sorgo. Aqui a gente tem os valores nutricionais de palhada de sorgo, de 3 fontes, né? Mostrando aquela variação grande entre uma fonte e outra. Então a gente tem proteína bruta desde 2,5% até 6,6%, e o NDT não tão elástico quanto a proteína, mas também indo desde 46% até 54%, que é uma diferença bastante grande. Então, passando agora, que a gente acabou de ver a palhada, a gente está vendo agora resíduos de limpeza.
Com relação ao valor nutritivo, ele é extremamente variável, muito pior que a palhada, a variação é maior ainda. Então a gente recomenda, seria o caso do ingrediente em suplementação, em que a análise de laboratório não é uma escolha, ela é essencial fazer. Existe um problema também com resíduos de pré-limpeza, é que a granulometria é muito desuniforme. Portanto, normalmente é difícil valer a pena secar um resíduo, porque custa caro secar. Mas mesmo quando a pessoa tem energia barata e ela consegue pôr no secador o resíduo, o problema é que a granulometria é muito diferente. Então, se ele for regular a secagem pela parte maior, ele vai queimar o fino. E aí você vai ter uma perda de qualidade por estar queimando o fino. Se ele for preservar o fino e pôr uma intensidade menor na secagem, vai sobrar umidade nos grãos maiores, na granulometria maior, o que predispõe à ocorrência, ao desenvolvimento de fungo, e esses fungos muitas vezes são produtores de toxinas, as micotoxinas, toxinas produzidas por fungo, né? E essas micotoxinas são um problema que a gente deve evitar. Esse é um exemplo de um gráfico de pizza aqui, né, da pré-limpeza do milho. O que a gente teria seria 52% de grãos, o que faz a pré-limpeza em geral ser interessante. 15% de sementes, e esses sementes obviamente são sementes indesejáveis, sementes, por exemplo, que podem ser de plantas daninhas, plantas que venham a comprometer depois o uso desse resíduo, a ajudar a disseminar essas daninhas. Então ele é um problema, apesar de ter valor nutritivo. E eu chamo a atenção para essa parte que está aqui em rosa, que são os outros, que é 33%, que pode ser qualquer coisa, inclusive areia. E um dos exemplos que a gente tem é um resíduo de pré-limpeza em que 50% do resíduo era areia. Ou seja, era um resíduo extremamente barato, mas extremamente não vantajoso de ser comprado por mais barato que fosse. Então a gente chama atenção para a composição variável dos componentes, evidentemente que isso reflete numa composição de valor nutricional também bastante variável, ainda assim pode ter valores nutricionais interessantes, especialmente pelos resíduos de grãos que esses resíduos trazem. Exemplificando essa variação grande que tem no valor nutritivo dos resíduos, a gente traz esse quadro. Esse quadro nós temos 4 resíduos de soja. Muitas vezes ele chega no laboratório com o mesmo nome, resíduo de soja, no caso aqui até que está com nome diferente, mas às vezes só vem dizendo resíduo de soja. E a gente chama atenção para os dados em vermelho, que são os dados máximos, e os dados em azul, que são os dados mínimos, e a enorme variação que tem. Então, no caso de proteína, de 18 mínimo até 30, fibra bruta de 4,6 até 30, de gordura de 6,2 até 10,9 e de matéria mineral de 6,4 até 47,03, que é exatamente esse resíduo que não valeria a pena usar, porque metade dele era areia. Então a gente precisa estar atento que a variação desses resíduos é muito grande, né? E conforme eu falei, o outro desafio são as micotoxinas, porque elas são causadores, né, invisíveis de grandes prejuízos. Então o problema delas é que, em primeiro lugar, muitas vezes elas não são detectadas. Em segundo lugar, é que o diagnóstico é complicado. Em primeiro lugar, você tem kits para micotoxina, mas apenas para algumas. O outro problema, que é maior, é que mesmo você tendo um kit muito bom, que você faça a melhor amostragem do mundo, como a micotoxina ocorre de forma muito concentrada na massa de alimento, você pode jogar fora um lote bom e aceitar um lote ruim. Como isso acontece? Ele está muito concentrado, você fez a melhor amostragem do mundo, mas você, por azar, pegou só os pontos em que não havia concentração. Você vai aceitar um lote ruim. Por outra, você, por azar, pegou exatamente os lugares onde havia concentração. E aquele lote, na média, ele poderia ser usado, e você descarta o lote. Portanto, se é uma coisa que você não consegue diagnosticar, a melhor opção é você prevenir. Então, a gente não deve usar material que apresente sinais de mofo, e a gente não deve fazer com que tenha as condições para que ocorra esse mofo. Então a gente evita o crescimento do fungo, basicamente
tentando reduzir a umidade do ambiente, né, deixar o ambiente seco e ventilado. E, eventualmente, se for o caso, dá para usar mão de alguns antifúngicos que a gente tem no mercado. Aqui só para exemplificar os níveis críticos de micotoxinas, e a gente chama a atenção que esses valores seriam desde 20 ppb, aqui para o farelo de algodão, até 300 ppb. Seja 20 ou 300 ppb, são partes por bilhão, ou seja, é uma quantidade muito pequena de micotoxina para começar a ter problema. E por isso que a gente deve se preocupar tanto com ela. E esse é o nariz, como todo mundo sabe, e ele é um equipamento altamente sofisticado e ao alcance de todos. E a gente deve usar o nariz e todos os demais sentidos para evitar ingredientes de má qualidade. Então, na falta dos kits, o que a gente deve usar é o que está à mão da gente e é bastante eficaz, né? Com relação ao que eu comentei dos grãos de cobertura verde, 2 exemplos que já tive oportunidade de me defrontar é esse pé de galinha, que é uma gramínea, e o nabo forrageiro, uma leguminosa, que dão resíduos interessantes. Vão ter muitos outros. O grande problema é que a gente não tem informação de literatura para esses resíduos. Então, na impossibilidade de fazer análise, o que a gente pode fazer, bom, de fato, a gente pode primeiro fazer a análise, mas na impossibilidade de fazer análise, é interessante a gente fazer analogias com produtos semelhantes. Então, o pé de galinha é um grão de gramínea. A gente está colhendo o grão do pé de galinha. Ele é um grão de gramínea. Ele é muito pequeno, minúsculo, ele não se parece com grão de milho, mas a hora que a gente vê os valores nutritivos do pé de galinha e do milho, eles não são tão diferentes assim. Então, a gente pode usar, poderia usar, por exemplo, também outras gramíneas mais parecidas com o pé de galinha, que tem uma semente menor, como a cevada, por exemplo. Então, a gente tem essa alternativa. Para resíduos, eventualmente é interessante fazer análises complementares, como tanino, sílica e etc., porque eles podem ter alguma restrição. E a hora que a gente for fazer as análises, quais análises a gente deve pedir? O interessante é a gente se basear, por exemplo, nessa fórmula do Weiss, que é uma fórmula para cálculo de NDT. Ela parece complicada, mas não é. E o que a gente gostaria de chamar a atenção no caso dessa aula é meramente o que a gente deve se preocupar para analisar, que está em vermelho com o número na frente. Então, se você pedir para analisar no laboratório a proteína bruta, a matéria mineral, a proteína bruta ligada à fibra detergente neutro, a lignina, o extratetéreo e o FDN livre de cinzas, se você tiver essas 6 determinações, você consegue estimar por essa fórmula a energia do alimento, que é bastante interessante. Bem, então os resíduos de grão, eles barateiam a suplementação em pasto, né? Na verdade, você está substituindo ingredientes nobres e, por opções mais baratas, isso reduz o custo do suplemento. Tem 2 formas de a gente fazer isso. Primeiro, se você sabe o valor nutritivo desse resíduo, é você usar a quantidade em que você substitui o produto nobre, mantendo os valores nutricionais. Uma outra alternativa, se você tem a proporção dos grãos, é você colocar mais. Então, se você tem 50% dos grãos de milho no resíduo, você põe a quantidade de milho que fica igual à quantidade de milho que você já usa no suplemento, e tudo que tem além do milho fica mais. Você aumenta a intensidade da suplementação, mas mantém a mesma oferta de milho quando você usa apenas o milho. Então, essas são 2 opções. Então, para encerrar, deixar essa mensagem, né, que a nutrição no contexto da integração lavoura-pecuária-floresta precisa ser melhor compreendida, mas que a gente pode usar as estratégias já estabelecidas no sistema solteiro, porque elas se mostram válidas, inclusive a gente tem resultados superiores. E, adicionalmente, a gente deve aproveitar todas as chances de aumentar o uso de resíduo, como o pastejo das palhadas e o uso dos resíduos mesmo, porque isso é interessante do ponto de vista econômico e ambiental. Então, eu gostaria de agradecer a atenção de vocês e agora a gente vai para a aula em que a gente vai ter a questão da integração lavoura-pecuária e o confinamento nesse contexto. Muito obrigado.